Para os males extremos, só são eficazes os remédios intensos. Hipócrates, pai da medicina. E começou mais um Entendo Nada. É o número 43, olha só. E o tema de hoje é Na Linha de Frente. E não é futebol, hein? É uma coisa muito mais importante que o futebol. Tema esse apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele, ele, o homem mais mascarado da Zona Leste, Flávio Santos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve. Bom dia, boa tarde, boa noite a Luiz Rossi, que está aqui apresentando o Boa. programa, esse podcast, porque podcast é mídia streaming. Você ouve quando, onde e como bem entender. Sou mascarado, me senti meio zorro com esse apelido, Luiz. Me senti tô com medo do Sargento Garcia neste exato momento. Mas a gente está brincando aqui nesse começo de episódio. Nós temos mais um tema denso, mais um tema sério para tratar aqui. A gente pegou uma sequência aí de temas mais impactantes, mais importantes. E estamos aí levantando essa bandeira. Vamos tratar desse assunto com relatos, né? Você vai anunciar daqui a pouco. Vai ser uma coisa que honra esse título de Na Linha de Frente. Vai ser algo que honra realmente. Bom, vocês vão ouvir, né? É um tema bem denso, pesado. E, bom, vamos lá. Vamos entrar no tema, vamos falar sobre o tema. A grande guerra do nosso tempo, olha só. 2020 vai representar um marco na história moderna. A humanidade, conectada por fibras óticas de altíssima velocidade e construtora de robôs que deslizam entre crateras de Marte, ficou prostrada perante uma sigla, Covid-19. Acostumada com frontes de batalhas sangrentos contra inimigos fardados, hoje estamos em guerra contra um inimigo invisível. Verdade. Que invade corpos, lares e principalmente o nosso cotidiano, e por enquanto estamos perdendo a guerra. Apesar desse cenário, existem autênticos heróis enfrentando o maior desafio das últimas décadas: os enfermeiros, os profissionais de saúde em geral. Profissionais que têm o piso médio salarial de R$ 2.000 no Brasil e nem sempre contam com as melhores condições de trabalho, é o que a gente vai ver aqui. Mas que vestem um uniforme e trabalham como nunca contra o grande mal do nosso tempo. É verdade. Esse pessoal aí tá realmente trabalhando assim, de maneira louca, atrás de tudo que é maneira de salvar as pessoas. Enfim, então trouxemos aqui 4 relatos, 4 pessoas que trabalham em 4 sistemas diferentes. Temos aqui o hospital privado, um hospital público, uma pessoa que trabalha em 2 hospitais, em 2 cidades do ABC, e uma enfermeira do SAMU. Então, vocês vão ver que realmente são 4 mundos diferentes, mas que estão enfrentando mais ou menos os mesmos problemas. Para começar, a gente colocou aqui um relato anônimo, uma técnica de enfermagem que trouxe o relato, não quis se identificar e também não diz onde trabalha, só se sabe que é da rede privada. Então vamos ouvi-la primeiro e depois a gente volta comentando sobre o que ela disse e pontuando alguns detalhes aí. Eu trabalho na rede particular, num hospital particular. A rotina de horário, de questão de horário, deu uma diminuída, na verdade, no quadro de funcionários, porque caiu muito o número de cirurgias e tudo mais. A carga horária continua a mesma. O hospital ele tem todos os equipamentos necessários para paramentação, quando você vai tratar de um paciente com Covid. A equipe de higienização teve todo um treinamento. Nós também tivemos treinamento de como paramentar e como desparamentar também. O centro cirúrgico onde eu trabalho é grande, então foram divididos em dois centros cirúrgicos. Um centro cirúrgico onde ficam só eletivas com paciente que não é Covid positivo, e um outro centro cirúrgico restrito só para quem é Covid positivo. Então, foram divididos em dois, né? No começo do hospital, eu achava que não estava bem preparado, no entanto, se mostrou super preparado com essa divisão, e todos os pacientes que internam com a gente para cirurgia eletivas são realizados testes de Covid antes, ou seja, o paciente já entra no centro cirúrgico
com a gente sabendo se o paciente é Covid positivo ou negativo. Então, ele vai para o centro cirúrgico adequado conforme a situação do mesmo. Além do preparo do centro cirúrgico, teve preparo também dos outros setores. UTI, no caso, que teve abertura de novos andares. As UTIs são separadas lá, tem UTI neurológica, UTI cardíaca, aí tem a UTI Covid-19. Não são todos leitos que estão ocupados. Muitas pessoas internaram com Covid e já se recuperaram, foram de alta para o quarto ou alta para casa, recuperados. Mortes foram bem poucas e é super bem controlado lá. Vocês acabaram de ouvir um relato anônimo, um relato de uma pessoa que não quis se identificar. Ela trabalha na rede particular no Hospital Grande, aqui de São Paulo, da capital. E o que ela falou aí, indiretamente, acaba mostrando pra gente um retrato de como está a saúde na capital de São Paulo. Hoje, a taxa de ocupação média na rede pública está oscilando entre 89% e 90%. E oscila porque, infelizmente, uma parte dos pacientes morrem e a outra parte, felizmente, acaba indo para casa curada. Então, está sempre oscilando, 89% e 90%. Na rede particular, segundo dados que a gente conseguiu aferir aí, que não estão publicados em todo lugar, a gente vai somando aqui e acolá, puxando daqui e acolá, tem 60% em média dos leitos ocupados. Então, a gente vê que tem uma disparidade aí entre dois mundos. Entre o mundo dos que podem pagar e o mundo dos que não podem pagar um tratamento particular. Se a gente pegar também o começo dessa pandemia, quando foi anunciado o primeiro caso aqui em São Paulo, a primeira morte, a gente lembra que a primeira morte aconteceu no Hospital do Prevent Senior. E lá começaram a acontecer uma série de mortes. E não se ouvia falar em hospitais públicos com número de mortes altos. Hoje a coisa inverteu. A gente fala muito em curva, mas aí essa curva aí acabou invertendo e subindo na rede pública de saúde. Dá mostras, dá a impressão que a pandemia está razoavelmente controlada na rede particular. Está uma situação ainda pesada, ainda grave, mas não parece ter risco de ter grandes curvas subindo e superlotação. Na rede pública, a gente não sabe onde vai parar. Porque com uma taxa que oscila entre 89% e 90%, a gente não sabe quando vai chegar a 91%, 92%, 93%, 94%, até os 100%. A julgar pelo que a gente está vendo na rua, está vendo baile funk, está vendo gente se aglomerando em transporte público. Claro que muita gente indo trabalhar, mas muita gente sem necessidade, porque se é 25 de março tem algumas lojas abertas e o Brás tem algumas lojas abertas e a feirinha da madrugada funcionando, é porque tem gente indo comprar. Então, se tem gente não comprar é porque não está trabalhando. Então, uns são sacoleiros e tal, mas tem muita gente não comprar calça jeans, comprando shorts, comprando saia e saindo por aí. Então, o relato dessa pessoa demonstra que a coisa migrou para a periferia e para a rede pública. Também, eu quero até puxar um outro assunto aqui antes do Luiz falar, a gente vê em muitos relatos com pessoas que a gente conversa fora, algumas matérias que a gente assiste, que tem faltado gente especializada para lidar com as UTIs. Faltam respiradores, faltam os leitos propriamente da UTI, faltam uma série de coisas, falta estrutura, mas também falta material humano. E isso também é uma amostra de como o nosso sistema público de saúde particular é desigual. Os profissionais se formam nas faculdades, que são caríssimas, ganham relativamente pouco para trabalhar na rede pública e eles se concentram todos na rede particular. Então você às vezes tem respirador no hospital e tem gente que não sabe usar esse respirador. Não sabe lidar com o tratamento de Covid, porque não tem a mão de obra preparada. Então o relato dela acaba sendo um retrato da desigualdade nas redes de saúde que nós temos aqui em São Paulo. Isso vai ficar bem claro no momento que a gente ouvir os outros relatos, né? Como tem diferença assim. Eu acho interessante que o Flávio falou uma questão aí das periferias, né? Uma coisa que a gente sempre debateu, eu, o Flávio, ou com outras pessoas, alguns amigos meus, a gente estava sempre debatendo. Quando a coisa chegasse na periferia, que a gente ia ver que o negócio era feio. E foi isso que aconteceu. E não só na periferia de São Paulo, mas do país todo. Manaus já nem hospital particular nem público tem vagas mais, né? Já acabou. O sistema todo entrou em colapso.
Então, é triste. A gente está vendo o que está acontecendo. No Amapá parece que está indo para esse caminho, no Pará está indo para esse caminho, o Rio de Janeiro está indo para esse caminho. Bom, eu sempre falava isso com o Flávio e com meus amigos também, que o Rio de Janeiro seria a prova do que é o país. E o Rio de Janeiro vai entrar num negócio feio. São Paulo, por incrível que pareça, está conseguindo, chegando no limite, mas como a gente falou, tem os hospitais particulares. E pelo que eu entendi, pelo que eu estou vendo, o Estado vai utilizar a UTI dos hospitais particulares. Se tiver que pagar depois, que eu sei que parece que a lei permite isso, você usa agora e paga depois, talvez tenha que fazer. Mas tem que fazer. Não vai ter jeito, vai ter que fazer. Não dá para você deixar as pessoas morrerem, sendo que o hospital particular tem a vaga lá, né? Vamos combinar, não dá. Isso para mim é a prova de como o nosso governo, os governos todos na história do Brasil, não apostaram na saúde, não investiram direito na saúde. Dinheiro tem, a gente sabe muito bem que tem dinheiro, mas a gente sabe bem o que acontece com esse dinheiro também. E infelizmente não foi. Então, a pandemia veio para mostrar isso também, que o Brasil teria como fazer, mas não conseguiu. Inclusive, eu acho uma vergonha uma cidade que nem o Rio de Janeiro, por exemplo, ter demorado tanto para ter um hospital de campanha, e pelo que eu ouvi, no Maracanã não está funcionando porque deu problema com a luz. É terrível, é terrível. Olha, é uma situação assim. É o Rio de Janeiro, caramba. Você não tá falando, né? Sabe? Não é Nairobi. Acho que Nairobi deve estar melhor que o Rio de Janeiro, se duvidar. Sabe? Cara, é demais. Não é Mogadishu, que é a capital da Somália. É o Rio de Janeiro. Caramba, se o Rio de Janeiro não tem condição, pô, aí o mundo inteiro então não tem, cara. Então é triste ver isso. É triste ver isso. Mas, enfim, vamos ouvir a próxima pessoa falar. Ela vai trazer mais um relato pra gente, que é a Nália Severino. Ela é enfermeira do Hospital Tide Setúbal de São Miguel Paulista, aqui na capital de São Paulo. Boa tarde, meu nome é Nália, sou enfermeira do Hospital Tide Setúbal, em São Miguel Paulista. O hospital que eu trabalho é o hospital de referência Covid-19. Desde 60 dias atrás, nós só recebemos pacientes com Covid-19. A nossa rotina ela mudou muito, né? A começar pelo os equipamentos de proteção que a gente tem que vestir, se paramentar. Então, ao começar pela paramentação, a gente teve uma mudança na nossa rotina, né? A gente usa menos o banheiro, a gente se alimenta menos, porque é muita EPI. A máscara, você tem que ficar tirando, você não pode se contaminar. Então, se você quer beber água, você deixa para ver na hora do seu lanche. Aí você bebe água, lancha, aí vai ao banheiro, escova os dentes, porque você tem que tomar cuidado a desparamentação, senão você se contamina todo. Então, é uma rotina que mudou muito na nossa vida. No início dessa pandemia, nós, os funcionários do hospital, tivemos dificuldade com EPIs, né? Os EPIs que eram entregues, eles eram insuficientes e inadequados para a nossa utilização. E a gente tinha muito medo, né? Porque muitos amigos se contaminaram. E com um EPI inadequado, consequentemente, apesar dos cuidados, a gente também iria se contaminar. O Hospital TID tem 50 leitos de UTI e 56 leitos de clínica médica que é Covid. Então, dá no total aí de quase 100 leitos, junto com UTI e clínica médica para paciente com Covid. Hoje, no hospital, nós temos em média lá umas 6, 7 vagas para paciente de Covid, tanto para paciente que vai usar respirador, quanto vai ficar na clínica. Dá em média isso aí, umas 7 a 8 vagas. Ou seja, hoje, se 20 pessoas precisarem de respirador ou de internação no TID, ele vai ficar 100. Os nossos plantões noturnos, diurnos, ou seja, são desgastantes porque o paciente ele, né, está bem, né, naquele momento, mas de repente ele cai a saturação, ou seja, de repente ele começa a sentir falta de ar e precisa ser entubado e colocado num respirador. Então é muito rápido a queda do paciente e a perca do paciente. É grave o Covid,
quando acomete o indivíduo. Então, é uma coisa séria. Pela primeira vez na minha vida, 25 anos de profissão, eu nunca vi nenhuma pandemia, nenhuma doença acometer o indivíduo tão rápido e levar à morte como o Covid-19. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção, ficar muito atento, vigiar esse paciente, porque ele morre em segundos, se ele não for para um respirador. Olha, acrescentando aí o Canalha falou, mais um relato aí da linha de frente. Se a gente pegar a lista dos hospitais que estão com ocupação de 100% aqui em São Paulo, que são esses aqui, aliás, Itaquera, Cidade Tiradentes, Itaquera é o Planalto, não é o Santa Marcelina, é o Planalto. Itaquera, Cidade Tiradentes, Vila Maria, Pirituba, Jabaquara e Moca. A lotação desses hospitais mostra bem como está dividido a questão da contaminação e disseminação em São Paulo e do transporte de leitos. O Hospital de Setúbal, por exemplo, ele fica perto da estação de São Miguel, muito próximo do acesso de São Miguel Paulista para Guarulhos. Então, muito paciente de Guarulhos que mora ali na periferia, no bairro dos Pimentas, acaba indo para o de Setúbal. O Hospital de Itaquera fica próximo a Jacopêssego, que é um corredor de acesso para várias periferias. O Hospital Cidade Tiradentes, ele fica próximo à estrada do Paiol, que dá acesso rápido para Ferraz e Suzano, lugares que têm pouquíssimos leitos de UTI. O da Vila Maria, próximo de Guarulhos. Pirituba, ali perto do caminho de Caieiras, de Osasco. E o Jabaquara, próximo a Diadema. E o da Moca, ele tem uma característica diferente. Ele fica num bairro de classe média, que tem uma das maiores rendas da Zona Leste, mas ele está cercado de favelas. Porque ali na Vila Prudente tem a favela da Vila Prudente, a favela Paraguai, e tem a favela de Heliópolis ali relativamente perto do Hospital da Moca. Então são hospitais que existem explicações sociais e geográficas para eles estarem batendo em 100% de leite de UTI. Mais uma vez a questão social batendo forte aí, como o Luiz falou no outro tópico. Chegou na rede pública definitivamente, e a má distribuição de equipamentos públicos pela cidade de São Paulo e pela grande São Paulo está ocasionando lotação nesses hospitais. Inclusive, eu vou até falar de um que não está tão lotado quanto esses, embora seja num bairro de periferia no extremo, porque numa cidade vizinha tem um hospital muito bom, um hospital grande. O hospital do Itaim Paulista. Ele não está com todos os leitos cheios. Embora seja numa região de periferia, o Itaim faz divisa com Itaquaquecetuba. Mas Itaquaquecetuba tem um hospital grande lá, que tem um número razoável de leitos. Então isso prova a teoria, de que esses hospitais lotados aqui são um retrato de como a nossa cidade, ao longo dos anos, culturalmente, socialmente, em termos de saúde pública, sempre distribuiu mal a estrutura para as pessoas mais pobres. Sempre distribuiu mal esses recursos. Sim, sempre foi muito mal distribuído, nunca foi muito pensado. Eu lembro que logo no início de quando está começando a quarentena, tal, saíram várias pesquisas que um dos pontos considerados críticos no Brasil inteiro, fizeram um mapeamento do Brasil todo, a zona leste de São Paulo com as cidades ao redor eram desses pontos críticos. E é o que a gente tem visto mesmo, essa região da zona leste de São Paulo, as cidades ao redor, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, estão entrando já no que a gente fala no colapso do sistema público. A zona sul de São Paulo também eu estava pesquisando, o Hospital de Parelheiros, o Hospital do Embu-Mirim e o do Grajaú também já estão bem perto do colapso. Que são também regiões que atendem cidades ao redor ali, como Itapecerica, Embu, todas as cidades dessa região, né? Ela atende ali. Então também está começando a ter esse problema. Infelizmente é isso, e como a gente falou, a região central de São Paulo, você falou da Moca, né, mas a gente pode falar do Ipiranga, Vila Mariana, Paraíso, a região da Paulista, tem muitos hospitais particulares. No início, como o Flávio falou lá no começo, era ali que estava concentrada, era ali que estava pegando. Isso foi espalhando, e agora ali já está começando a ficar mais vazio. Então a tendência é que se realmente chegar ao colapso do sistema público, é que esses hospitais comecem a atender toda essa demanda também. Por isso que eu estou dizendo, eu acho que São Paulo, pior que seja, São Paulo vai sofrer muito. E a gente, só fazendo uma comparação meio besta aqui, matemática meio besta, que é o estado de São Paulo com a Argentina. Claramente, a Argentina é um país, ela fechou lá de outra maneira, mas os números são parecidos de população. Lá tem quase 40 milhões, São Paulo tem 42 milhões, mais ou menos, o estado. E São Paulo passou de 5 mil mortos, né, Flávio? É isso? Sim, exatamente.
São Paulo passou da China, inclusive. A Argentina não chegou a 300 mortos. A China tem 1 bilhão e 500 a 600 milhões de habitantes. Claro que tem a subnotificação, a gente sabe como funciona o governo lá. Mas São Paulo, com tudo isso, a gente tem que levar em conta esses aspectos, passou a China oficialmente ontem, em número de mortos. É provável que entre hoje e amanhã São Paulo bata os 5 mil mortos aí, tá beirando a isso. Então é uma tragédia matemática também. Porque por mais. É assim, hoje em dia, quando você vai falar desse dado de Covid, aparece um monte de bombeiro para apagar o incêndio. Então morre 900, morre 800. Cara, não, mas isso aí é do outro dia, não sei o quê. Mas a nossa tragédia, ela é média, por média aritmética, e é de números absolutos também. Não tem um lado que se salva na nossa tragédia. Pode continuar, Luiz. Te cortei aí, pode continuar. Não, tranquilo, é até bom que você fale, porque os números eu não tenho de cabeça mesmo, você está pesquisando mais do que eu isso. Então, o que eu ia dizer é que São Paulo, apesar disso, apesar de todos esses números grandes, altos, grandes números, até perto de países que, se for comparar a população, tá ali, São Paulo realmente está numa situação bem complicada. Mas, ainda assim, parece que vai ser um estado que vai conseguir passar relativamente bem desse problema. Vai conseguir sair desse problema relativamente bem. Eu vou colocar esse relativamente aí bem destacado, porque não é nada bem. Morreu 5 mil pessoas já e a tendência é que morra mais. Mas ainda assim parece que é. Comparando-se com o Rio de Janeiro, Minas Gerais está uma situação complicada porque eles estão começando a ter problemas nos hospitais, mas os números não estão refletindo isso. Então tem alguma coisa errada em Minas Gerais. Então alguma coisa está dando errado ali, que não está aparecendo nada. Amazonas já foi falado, Amapá, Pará, o Ceará também está com problema. O sul do Brasil aparentemente está conseguindo controlar, apesar de Santa Catarina ter feito algumas besteiras, né? Eles estavam bem controlados e começaram a abrir o comércio e começou a aumentar os números. Mas aparentemente, pelo fato deles estarem isolados lá no sul, exatamente, e ao lado dos países que estão fechados, como Argentina, Paraguai e Uruguai, eles estão conseguindo se sair bem. Mas é isso, então provavelmente São Paulo consegue até sair disso. Eu não vou entrar no falar do interior agora, que a gente vai acabar falando um pouquinho mais pra frente, que eu tô aqui em Indaiatuba, eu tenho alguns números aqui de Indaiatuba e de Campinas, mas eu não vou falar agora. Vamos ouvir o próximo relato, que é da Lilian, que ela é enfermeira e trabalha no SAMU. Para quem não sabe, o SAMU é o atendimento de emergência, aquelas ambulâncias que chegam, te atende rapidamente, né? Só para deixar aqui, muita gente não sabe. Vamos ver o relato dela, é um relato bem forte, viu? Vamos ouvir o relato dela. Boa tarde, meu nome é Lilian, eu trabalho no SAMU de São Paulo, sou enfermeira e atuo na Zona Leste mais diretamente. Com relação ao que nós temos vivenciado de EPI, segurança, nós não estamos tendo problemas com isso, né? A questão do EPI ela tem sido adequada no nosso SAMU. Referente à diminuição de casos de urgências, no começo sim havia uma diminuição dos casos de urgência, até porque a população estava respeitando a quarentena. Hoje em dia não. O número de violência urbana ela voltou a aumentar, né? Teve um acréscimo da estatística aí dos casos de violência urbana e os casos de rotina, né? Acidentes, eles voltaram a acontecer porque as pessoas não estão respeitando mais a quarentena, o que tem sido muito ruim, né? Porque aumentou significativamente o número de atendimentos relacionados à Covid, tanto para a estatística dos casos de leve a moderado para solicitação, tanto quanto para as situações de óbito. Então, teve um crescente número de óbito, dado aí recentemente o número de mais de 800 óbitos em 24 horas, né? Os dados falam por si só. Com relação à questão psicológica, tem sido muito difícil. Tem dia que eu saio do plantão e a vontade é de chorar, a tristeza é muito grande, porque eu tenho percebido que falta compaixão, né? Falta um pouco de respeito ao próximo, e eu não sei se dá para manter a fé na humanidade. O que eu vejo é cada um por si e Deus para todos. Enquanto não acontecer na casa de alguém, né, principalmente daqueles jovens que são inconsequentes de um modo geral, eles continuam com a vida na rotina, continua tendo baile funk, principalmente na periferia, as pessoas continuam desrespeitando assim vertiginosamente. Então, fim de semana, sexta, sábado, domingo, é como se estivesse em grande festa. Infelizmente, é muito triste para a gente que trabalha na rua, que trabalha diretamente lidando com o público. E eu deixo a minha família, tem mais de 55 dias que eu não os vejo. Isso foi antes do início da quarentena, que foi no dia 23
de março, já havia uma semana que eu não os via, porque a gente já tinha indícios dessa situação, já havia um murmúrio sobre isso, então eu antes disso já não via minha família, e hoje a saudade aperta demais, todos os dias eu chego na minha casa, eu choro, é muito angustiante para mim, por não poder vê-los pessoalmente, não estar junto a eles, né? É só por vídeo chamada ou pela janela do apartamento. Minha mãe, ela é uma paciente do grupo de risco. A minha irmã também, apesar de ser jovem, ela tem problemas respiratórios. E as minhas cachorras, que eu amo demais, eu não vejo. Então, para mim, é uma tristeza muito grande. Todos os dias eu choro muito e rezo para não ficar doente. E se não tiver a possibilidade de evitar, que eu creio que ficar doente hoje em dia não é o se, mas é o quando. Então, acho que todos iremos ficar doentes. E eu rezo para não pegar uma forma grave da doença, né? Não morrer por causa disso, porque nós profissionais de saúde estamos expostos a virulência maior, porque a gente lida diretamente com os pacientes graves, principalmente na rua, né? E não pode passar para ninguém, eu só não queria passar para ninguém. E não queria morrer por causa disso, porque eu amo a minha família, amo a minha irmã, amo a minha mãe, amo minhas cachorras, assim, que eu estou com o coração dilacerado de saudade deles, de querer abraçar, de vê-los, de estar perto. Infelizmente, eu não tenho esse privilégio. E muita tristeza, o que eu sinto todos os dias é tristeza, e só choro. E assim, é um dia de cada vez, eu não desisto porque eu amo a minha profissão e quanto mais eu conheço a humanidade, mais eu gosto de bicho. Eu só tenho visto tristeza, assim, com relação ao comportamento do ser humano, principalmente o brasileiro, ele é egoísta. Então, eu não sei se vale a pena a natureza investir numa raça dessa, que é o ser humano. Ele só destrói, ele polui e ele não tem compaixão, ele não tem amor ao próximo. Até o animal tem amor ao próximo. O ser humano, eu tenho percebido que não. Eu tenho, às vezes, pensamentos que se vale a pena ter fé na humanidade. Eu não sei, meu coração ainda está em dúvida. Mas alguns atos dizem que sim, outros não. Então, é muito triste para a gente que está na linha de frente o tempo todo. Então, o meu sentimento agora com relação ao psicológico é que é de tristeza muito grande pelas pessoas que morrem, não importa quem sejam, para mim, elas são pessoas e elas merecem dignidade e respeito, até porque eu vivencio isso, o óbito dentro da residência, e o quanto é sofrido para a pessoa que perde alguém. Ele sabe que ele não vai poder velar, ele não sabe que vai poder, não sabe, ele sabe que não vai poder viver as etapas do luto, as fases do luto que ele precisa vivenciar para entender. Então, para essas pessoas, assim, para mim me dói muito, porque a gente chega na residência da pessoa, 3 pessoas desconhecidas, declara o óbito, faz o atendimento, enfia o familiar dele dentro de um saco, aquele ente querido, e diz assim, olha, agora você não pode mais tocar. Ele é um risco biológico, você deve limpar a sua casa dessa forma, agora vai vir o carro do funerário para recolher o cadáver, e é assim, nós somos inquisitores. É muito triste a família não ter o direito de velar o seu familiar, o seu ente querido. Então, o meu sentimento é de tristeza. Por isso que quando eu falei que perder a fé na humanidade é com relação a isso, porque você percebe que ninguém está nem aí, né? I don't care. É o que eu tenho percebido na população, sabe? É o vizinho que aconteceu, não foi na minha casa. E é triste, porque assim, não é o vizinho. Para mim, ele é um ser humano, é uma pessoa, ele merece ser tratado com dignidade. E a população não tem sabe, alguns da população não têm tido essa preocupação, é a humanidade, o que falta é a humanidade. Então, fica aí meu depoimento. Obrigada. Bom, vocês ouviram o relato da Lilian, e realmente é um relato forte, porque ela é a pessoa, se a gente fala da linha de frente, ela é a primeira combatente, né? É a que atende a emergência. Então, logo que começou a quarentena, você viu que ela até comenta, né, que houve uma queda nos atendimentos de emergência. Quando a gente fala de atendimento de emergência, é acidente de carro, é gente que tá passando muito mal em casa, mas principalmente acidente de carro. Acho que acidente de carro é o principal. Eu não sei se atendimento a assaltos também, provavelmente, aquele que alguém tá ferido, tal, eles também fazem esse atendimento. Mas o principal é o acidente de carro. Eu acho que é o mais, assim, atropelamento, moto, né, essa parte aí. Isso caiu muito no início da quarentena porque começou-se a circular menos. E a ideia é exatamente essa. A ideia de circular menos, claramente para não passar
Covid para outras pessoas, você está andando, vai passando, você está sintomático, vai passando para outras pessoas. Mas também para evitar que esses atendimentos não aconteçam nessa época. Para você deixar os hospitais, as emergências livres para quem precise por causa do Covid. Essa é a ideia. A principal é essa. E você viu que aos poucos ela foi falando que foi voltando, né? Foi voltando, as pessoas começaram, ela falou dos baile funk, das pessoas indo para as ruas e que não estão tendo mais esse cuidado, então começou a voltar o atendimento por acidente, até por tentativas de homicídio. É uma situação complicada. E você vê que ela tipo, tá pedindo, praticamente implorando para as pessoas ficarem em casa. Não saiam. Fiquem em casa se você tiver como ficar. Fique em casa. Não vai pra festa, não faz. Fique em casa e tal. Porque o trabalho dela é o primeiro a ser atingido, caramba. Ela é a linha de frente mesmo. Ela é a primeira a fazer atendimento. É uma situação complicada. O Flávio disse que queria falar sobre a questão psicológica, né? Porque ela deixou bem claro ali que é a questão do luto constante, né, Flávio? Exatamente. Eu ouvi o relato dela, assim como todos os relatos que a gente ouviu aqui, tem informações técnicas, tem informações do front, e o front nem sempre é uma coisa bonita, independente de onde ele seja. Nem na guerra ele é bonito, nem nos hospitais. E me chamou muita atenção a questão do luto. Eu fiquei imaginando a quantidade de mortes que essas pessoas veem no dia a dia. Eu lembro que os primeiros relatos que chegaram pra gente aqui no Brasil foram da Itália, de enfermeiros e médicos desesperados nos corredores dos hospitais do norte da Itália, principalmente, da Lombardia, porque não aguentavam mais ver pacientes morrendo. E aqui no Brasil, certamente isso está acontecendo, mas ainda não está sendo divulgado, porque as coisas são muito lentas. O jornalismo está muito apertado e nem sempre consegue noticiar tudo. E aí eu pensei assim, bom, eu acho que o Ministério da Saúde deve ter algum tipo de trabalho especial para oferecer suporte a essas pessoas. Eu entrei no site do Ministério da Saúde. E aí tá lá, tudo muito bem escrito, ilustrado, com infográficos. O Luiz sabe muito mais disso aí do que eu. Mas eu achei, assim, como um cara que não é profissional disso, achei até bem feito o site e tal, o layout. Mas eu fui ver o conteúdo. O que que tem pro enfermeiro, pro médico, pro cara da saúde que tá pirando, que tá triste, que não tá aguentando mais? Tinha uma lista de coisas, uma lista de links, e uma série de explicações, mas não tinha um programa específico para atender esse cara. Eu achei que eu ia encontrar uma rede de psicólogos financiados pelo Ministério da Saúde, seja da rede pública ou particular, para atender esses caras quando saem dos hospitais. Para atender essas meninas quando saem da UBS, quando saem do UPA, quando perde um paciente. E não tem. Eu achei uma coisa muito tímida. Tem lá uma lista falando sobre luto constante, falando como tem que reagir, que era uma coisa mais parecida com um tutorial. Bem escrito, com infográficos bonitos, mas muito longe do que se precisa na realidade. Eu fiquei meio frustrado, porque eu não achei que estava tão distante assim da realidade. Foi uma coisa muito burocrática e mecânica. Então, nesse aspecto, embora exista equipamento no limite do possível, exista estrutura no limite do possível que o Brasil pode dar, eu acho que o lado humano dessas meninas, desses caras que trabalham aí na área de saúde, eles estão muito desamparados. O lado humano está meio solto. E esse pessoal precisa de ajuda nesse aspecto também, conforme a gente ouviu esse relato, ouviu em relatos aí com pessoas fora do ar, e tantas outras coisas que a gente vê em televisão, em rádio e por aí afora. Sim. Realmente essas pessoas vão precisar de muita ajuda psicológica. Cara, todo mundo, vamos combinar, acho que praticamente todos nós vamos precisar de uma ajuda psicológica da situação, porque tá todo mundo meio fora daquilo. A nossa normalidade mudou de uma maneira, de uma hora para outra, né? Foi assim, mudou. Então a gente não sabe exatamente o que vai vir ainda. A gente não sabe. A gente está querendo buscar um retorno àquela normalidade que existia antes, mas não vai voltar. E essas pessoas que estão ali na linha de frente, olha, eu sinceramente, eu não sei como que vai ser quando eles puderem respirar. Porque assim, quando você está ali na correria, você não sente, você está ali, você está correndo, a tua cabeça não pensa muito, você vai lá e faz. Mas quando passar, aí eu acho que vai vir um baque daqueles, cara. Então é bom que o Estado já pense nisso, já comece a se preparar para isso, porque vai ser muito necessário. Eu lembro quando a gente entrevistou o nosso amigo lá, o agente penal, né, o Cláudio, que eu perguntei sobre, né, a questão psicológica, né, porque, puxa, é um agente penal, né, o cara tá lidando com presos ali. E eu lembro que a resposta dele, ele não foi tão a fundo, mas assim, dizendo que, o Estado não te oferece essa ajuda psicológica, porque seria necessário também por causa dele. Então, eu espero que dessa vez o Estado preste atenção nisso e ofereça essa ajuda para todas essas pessoas. Vai precisar. E, aliás, para todo mundo. Vai precisar para todo mundo, inclusive a gente aqui.
Você não tem a dúvida. Vai todo mundo precisar de uma ajuda assim quando tudo isso passar. Não vai ser nada fácil passar por isso. É como eu falei, não vai existir a volta ao normal que a gente imagina. Vai ser uma outra coisa que a gente nem sabe direito o que é ainda. Então é bom a gente se preparar para isso. Bom, vamos ouvir agora mais um relato um pouco maior, porque ela colocou vários aspectos da vida dela, do que está acontecendo com ela, que é a Adriana. Ela trabalha em 2 locais do ABC Paulista. Um hospital municipal de Diadema e um centro de especialidades em Santo André. Tá? E por isso que eu falei que a gente não entrou no interior ainda, porque a gente vai falar disso agora. Mas vamos ouvir primeiro ela falar e depois a gente volta. Tenho 2 vínculos, né? Trabalho em um município mais precário, o outro um pouquinho mais organizado. E nesse município mais organizadinho, eu coordeno uma equipe de enfermagem num centro médico de especialidades, né? Na verdade, um ambulatório. Então, a gente tem até uma rotina aqui, onde a gente teve que desmarcar todos os pacientes crônicos, pacientes idosos, crianças também, porque a gente tem algumas especialidades adulto e outras infantis, pneumologia, enfim. E a gente teve que desmarcar todo esse pessoal, explicar, ligar um por um, explicar que por causa da pandemia, simplesmente suas consultas e exames programados, às vezes há 3 meses, 4 meses, 5 meses, teriam que ser desmarcadas, sem previsão para um reagendamento. E aí a gente foi se adaptando a isso. Vamos remarcar mais para frente, não sabemos quando. Porém, alguns casos de um paciente de dermato que tem um câncer de pele, que tem algumas questões que a gente não tem como desmarcar. Então, a gente montou toda uma estratégia para atendimento dessas pessoas, mas são pessoas que chegam com muito medo, né, principalmente quando são idosos, que são um grupo de risco, que estão ouvindo a todo tempo, não saiam de casa, mas eu preciso tratar o meu câncer, o que eu vou fazer? Então a gente foi bolando estratégias, se adaptando a mudanças, porque pegou a gente desprevenido, mas também pegou o governo desprevenido. Então, todos os dias se mudando o protocolo, toda semana se alterando o decreto e a gente tentando se organizar na medida do possível, né? Nesse município, apesar de ser enfermeira nessa unidade, eu também tenho uma dinâmica um pouco diferenciada, tipo nos finais de semana, que são dias de folga, que eu faço algumas coberturas em unidades de pronto atendimento. Por quê? Muitos enfermeiros se afastaram com o passar do tempo, foram se afastando e como que tem peça de reposição? Então é nesse momento que a prefeitura, né, que a administração, ela procura a gente e fala, olha, você tem a disponibilidade para fazer essa cobertura em caráter de hora extra, normalmente hora extra, tá? Então, você tem a disponibilidade de fazer essa cobertura e a gente faz essa cobertura na medida do possível. E eu pensando que eu também tenho o meu outro vínculo, então eu sempre me disponho a fazer, mas de uma forma que não afete tanto esse meu outro vínculo, que eu consiga organizar minimamente o meu sono, a minha rotina, né? Bom, nesse outro município, aqui em Diadema, né, que esse município que é um pouquinho diferente desse, né, de Santo André, nesse outro município as coisas são um pouquinho mais difíceis, até nós somos aí um município superlotado, nós somos, acho que, a segunda densidade demográfica do país. Eu acredito que seja aí a segunda, terceira. Então, é um município muito povoado. A gente sempre trabalhou em situações mais complicadas, né, a nível de tudo. Por dificuldade de material, dificuldade enfim, de acesso à saúde do munícipe, porque nós não temos muitas opções de hospital geral aqui. Na verdade, nós somos o principal hospital geral, mas aqui eu já executo uma outra atividade. Eu trabalho no Central de Materiais Esterilizados, então eu colaboro com a saúde do paciente de uma forma indireta, então eu cuido de todo o material
respiratório, todo o material cirúrgico, a parte de higiene, esterilização. Então, aquele cuidado com cada detalhe, porque qualquer vacilo a gente contamina o hospital inteiro, né? Então, a gente também tem que administrar a pequena quantidade de materiais, porque é isso, aumentou a demanda, então, de atendimentos. Então, antes a gente administrava bem a pouca quantidade de ambus, por exemplo, de todo o material respiratório, e hoje, né, material de intubação, e hoje aumentou a demanda, porque aumentou o número de pacientes que precisam ser intubados, de pacientes que precisam ser monitorados aí, em geral. Então tá uma loucura, né? Então é um entra e sai, a gente recebe muito material e prontamente a gente precisa fazer um bom trabalho para devolver esse material adequado, né, para atender essa demanda. E aí aqui acaba sendo um pouco mais estressante, porque a gente está distante do paciente, mas em contrapartida a gente está vendo, né, que eu consigo ver mais colegas adoecer, ver mais colegas adoecer de forma grave. Então a gente já tem colega que foi aí ao extremo e ainda está. A gente tem, cada dia que passa, a gente chega no plantão e, ai, cadê a fulana? Ah, você não sabe, ela tá entubada. Ou então, o pessoal vai lá na janelinha pegar material com a gente e aí fala, você tá sabendo, tal enfermeira do pronto-socorro ou da UTI? Não, ela tá entubada, ela tá mal, ela ou tá na instituição ou tá em outra instituição. Enfim, e aí é onde são os nossos momentos de aflição, que a gente tá e não tá, porque pelo cuidado que a gente precisa ter com o material, com a parte mais limpa, né, do hospital, então a gente tem que evitar qualquer tipo de contato com todos os outros setores. Então a gente não circula, a gente, né, não toca em ninguém, isso já virou uma rotina. A gente, na verdade, já fazia parte da nossa rotina, mas agora com aquela preocupação maior. Então, antes até um cafezinho, um oizinho que a gente dava, a gente hoje não, a gente fica preso ali. Eu particularmente eu não tenho o hábito de fumar, também não, né, nunca tive, mas sabe aquela coisa de tem colega que de repente antes ia fumar, tomava aquele cuidado, mesmo se paramentando novamente para entrar no setor, hoje não se arrisca de jeito nenhum. Sem contar que a gente tem já alguns colegas de trabalho que têm algumas doenças crônicas que já fazem parte do grupo aí de risco, então de acordo com os decretos municipais e estaduais, esses colegas, então eles já foram afastados desde o início da pandemia. Então a gente tem essa preocupação de como que eles estão em casa, como são suas famílias, então é muito complicado. Acho que uma curiosidade que todo mundo tem, né, todas as pessoas têm que não vivenciam a nossa experiência, o que a gente tá vivendo aqui dentro do hospital, de saber, é verdade, tem muitos casos, tá tudo muito lotado, né? As pessoas me perguntam, amigos que não têm nenhum tipo de vivência aqui no hospital, me perguntam a todo momento, me mandam mensagem diariamente, quantas pessoas morreram essa noite, que aqui eu trabalho à noite, e no outro dia, enfim, as pessoas me perguntam, né, curiosas, ou até mesmo por essa coisa, eu vou ter que ficar quanto tempo mais em casa, quando isso vai acabar? E aí eu acabo dividindo um pouco com as pessoas de uma forma muito cuidadosa, porque as pessoas que não têm essa vivência de hospital, essa vivência do cuidado, essa vivência com o serviço de saúde, elas podem não receber tão bem. Não que a gente receba bem, tá? Mas acho que a gente já está mais acostumado com isso. Mesmo estando acostumados, estamos enlouquecendo, assim, adoecendo. Mas aí a gente se preocupa até com a forma de passar, com
as informações para o leigo, e muita coisa a gente não passa. Não tem como. Se a gente for falar tudo, né, cada uma das coisas que a gente vê aqui dentro, eu acho que as pessoas também não dariam conta. No comecinho, né, do mês de março, eu ia comemorar meu aniversário de namoro. Legal, né? Seria ótimo. Não comemorei até agora. Eu tenho um namorado e ele mora fora do Brasil, apesar de ser um país fronteiriço, ele mora na Argentina. E um dia antes de fechar as fronteiras, a gente estava se preparando, né, apesar de tudo. Ele estava arrumando aí as malas para vir para cá para a gente comemorar nosso aniversário de namoro. Não rolou, né? Na verdade, a gente está ele passou as férias aqui de janeiro, nessas idas e vindas, né? Um mês um vai, outro mês o outro vem. Então, a gente passou ano novo lá junto. Depois ele veio para cá, passou o mês inteiro, né, aqui comigo. E aí a gente falou, não, tudo bem, vamos ficar 45 dias, dessa vez a gente aguenta ficar 45 dias sem se ver, porque depois a gente já tem um aniversário de namoro, e aí dá pra gente ficar mais um mês junto, depois eu já emendava com umas folgas, que eu sempre juntei folga pra ir pra lá, e aí a gente volta de novo, enfim. E aí numa dessa eu não comemorei aniversário de namoro. E também tô desde o comecinho de fevereiro, desde o 1º de fevereiro, sem ver meu namorado. Mas tá bom, né? Ele tá lá, eu tô aqui e a gente tá... Mas a gente se fala, chamada de vídeo. Tem momentos que eu tô, tipo, muito pra baixo, muito deprê mesmo. Principalmente os dias que eu tô em casa. E aí é o momento que ele tem um pouquinho de... Né, ele já fala, o que foi? Fala, eu já tô péssima, tô com olheira, não quero falar com ninguém. Ele fala, mas é normal, todo mundo tem olheira. Eu também já tive várias vezes quando eu tava cansada. Mas a minha tá crônica, tá? Tô desde o comecinho dessa história toda, com as minhas olheiras, com o cabelo daquele jeito, não tem nada em dia, tá? Unha, tá tudo bagunçado. E exatamente porque a gente tem que ter esse cuidado com o outro. A gente, como profissional de saúde, a gente, além da preocupação de, eu não vou frequentar tal lugar para não me contaminar, a gente acaba se isolando das pessoas que a gente gosta, das pessoas que a gente quer estar junto, para a gente também não contaminar o outro. Porque eu acredito que acho que seria o maior sentimento de culpa pensar que a gente contaminou uma outra pessoa. De uma forma, enfim, com algo que a pessoa pode desenvolver de uma forma muito grave e essa pessoa pode morrer. E aí eu acho que esse seria a maior culpa, né? Tô vendo a minha avó, eu vi, na verdade, desde o início disso, que meu filho foi para lá, eu vi meu filho 4 vezes, que eu procuro levar aquelas coisas de mercado, açougue e tudo mais. Então, de lá para cá foi 4 vezes que eu fui até lá. Óbvio que eu escolhi datas estratégicas como a Páscoa, o Dia das Mães e outras 2 datas que eu fui até a portaria do prédio. Meu filho desceu, né? Na verdade, não fui nem até a portaria, desci lá no estacionamento para que ele não circule tanto. Ele desceu, pegou as sacolas sem se aproximar, E a minha avó, eu já paro o carro num lugar estratégico onde minha avó consegue olhar da janela, me dá um tchau, eu dou um tchau para ela. A gente se fala na hora que ela dá o tchau na janela, eu telefono. Oi, tudo bem? Falo, ela dá tchau. Feliz Dia das Mães, fica em casa, tá tudo legal. E eu tô bem, tô ótima. E para eles verem que tá tudo bem, que eu tô belezinha. E eu acho que o mais difícil é isso, assim, eu não pude abraçá-lo, não pude beijá-lo. E não por causa da data em si, porque eu acho que a gente já tem essa coisa de,
o Dia das Mães é todos os dias e tudo mais, mas essas datas acabam fazendo muito sentido, principalmente para minha avó, que é idosa e não adianta, para ela faz muito mais sentido. Então, a gente sofre com o que eles estão sofrendo. Meu filho me mandou até uma mensagem: ai, mãe, eu não vou poder te abraçar. Não dá. Tá tudo bem, né? Vai passar. Eu sempre falo pra eles: vai passar, daqui a pouco a gente tá junto, eu tô ótima, eu tô bem, tá dando tudo certo. Mesmo não estando. Mesmo sabendo que cada dia, que cada plantão que a gente vem, é um colega que, né, se vai de alguma forma, ou para afastamento, ou para alguma condição grave. Na semana passada, a minha colega de sala, né, lá de Santo André, ela testou positivo. Na verdade, já há 10 dias ela testou positivo. Ela coordena a equipe administrativa e eu coordeno a equipe de enfermagem. Então, a gente fica aí, a gente tem uma sala nossa, né, de coordenação. E ela é a pessoa mais próxima, assim, de mim, porque a gente faz tudo, exatamente tudo junto. A gente almoça junto, a gente discute as questões administrativas juntos, os protocolos, a gente faz tudo junto. E há 10 dias ela testou positivo para, né, pro Covid. Nesse dia eu saí de lá, vim aqui para Diadema para plantão, eu fiquei mal. Fiquei mal. Chorei muito, chorei. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? Dessa angústia, mas até agora nada, tá tudo bem. Mas eu também não podia dividir isso com a minha família, eu não posso dividir isso com as pessoas que se preocupam comigo, porque eu acho que além de mim seria mais gente para se preocupar, mais gente aflita. Acho que isso não é um momento. Então a gente acaba absorvendo muita coisa, né? E guardando para si. Guardando pra gente. Porque às vezes é melhor a gente só estar preocupado do que um monte de gente estar preocupado com algo que não tem o que fazer. Claro que, por mais que a gente tenha todos os cuidados, eu ficava pensando, meu Deus, será que eu falhei em alguma coisa? Acho que não, até agora tá tudo bem. E é isso, assim, basicamente é essa, assim, a nossa, a nossa rotina. A gente é um dia de cada vez, a gente vai sobrevivendo. Anteontem eu tive uma notícia maravilhosa de que uma das nossas colegas que estava muito mal, que estava na UTI, que estava entubada, ela teve alta, né? Ela ficou 3 semanas muito mal e ela teve alta. Só que ontem a gente já teve notícia de uma outra colega enfermeira que piorou, agravou o quadro dela e hoje é ela que está entubada no UTI. E aí a gente vai vivendo um dia de cada vez. Acho que a realidade é essa. Aflitos, mas sempre pensando de que se a gente perder a razão, se a gente descompensar, se a gente, enfim, né, que nós que somos profissionais de saúde, que temos que estar prontos para isso, se a gente perde aí essa noção, imagina os outros. Né? Então a gente está seguindo firme. Acho que a gente vai sair disso assim com menos cabelo, tá? Porque tá caindo. Peso, eu pelo menos, quando eu fico mais estressada, eu perco peso pra caramba. Então já perdi uns quilos, sigo perdendo. As vitaminas tá tudo lá embaixo, a gente tá fazendo reposição, né? Vitamina D, vitamina C, tá uma loucura. Saúde mental, sem, viu? Tá tudo perdido. Sem saúde mental. Mas a gente sai com, não sei, acho que com mais paranoia. Porque o negócio tá feio. E é rindo para não chorar mesmo, né? O pessoal fala, porque vocês pelo menos têm sorte de poder sair de casa. Então a gente tá num impasse, né? O pessoal que tá em casa não aguenta mais. A gente não quer ficar em casa de jeito nenhum, tá? Porque a gente em casa realmente fica muito doida. E só que também a gente sai e se arrisca, né? Acho que se a gente pudesse escolher, eu não sei o que a gente faria, mas uma coisa é certa, a gente tem nossos empregos garantidos
A gente não teve diminuição de salário, porque na minha família também teve, minha irmã, meu cunhado, o pessoal que perdeu, né, emprego, o pessoal que teve redução de salário, amigos também. E só que assim, eles estão tendo a oportunidade de ficar em casa. Então a gente não teve nenhuma dessas perdas financeiras. Mas em contrapartida a gente tem essa exposição. Então é um impasse louco, né? É uma coisa de se pensar. O que eu queria nesse momento, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe, a gente não sabe. E vamos lá. Vamos lá, que eu acho que ainda a gente tem um tempinho pela frente, né? Bom, vocês ouviram a Adriana? Antes de falar, eu quero falar uma coisa que está acontecendo com ela nesse exato momento. Dia 15 de maio foi, além de, né, foi o dia que eu conversei, que eu peguei os relatos, foi aniversário dela, né? Foi aniversário dela e de outra pessoa que depois eu vou falar nos salves, né? Mas foi aniversário dela. Aí eu, conversando com ela, mandei parabéns, ela fala, nossa, eu tinha preparado aqui um negocinho, mesmo que fosse sozinha, tomar um vinho e tal, tive que vir correndo para Barretos. Eu falei, nossa, mas por quê? O pai dela mora em Barretos e foi internado com Covid-19. Ele está numa situação bem complicada, ele teve parada cardíaca, teve parada respiratória, ele está numa situação assim de vida ou morte. Eu conversei agora há pouco, um pouco antes de falar, de entrar aqui, agora é dia 17 de maio, a gente está gravando, ela me mandou uma mensagem aqui, eu perguntei como que estava, ela falou, olha, ele está um pouquinho melhor, mas ainda é muito complicado, ele tá passando por todo o tratamento, então assim, é real, atinge todo mundo, e falamos aqui, Barretos, interior de São Paulo. Eu não vou falar dos números do interior, que o Flávio está com esses números melhor, mas eu estou em Indaiatuba, interior de São Paulo, uma cidade encostada a Campinas. Quando o Flávio falar dos números, eu vou falar de um número que eu tenho aqui de Campinas, que vocês vão falar, putz, que situação, né? Eu vou falar ainda, não vou falar agora. Mas assim, logo que começou a quarentena, eu lembro que em Indaiatuba, que é a cidade que eu moro aqui, era um dos primeiros locais, assim, você colocava na lista de pessoas que estavam ficando em quarentena. São Paulo, Indaiatuba estava lá em cima. Tipo, de segundo ou terceiro lugar, batendo quase 70% de isolamento. E isso foi caindo. Foi caindo, foi caindo. O último número que eu vi, que ultimamente nem está sendo divulgado muito mais esses números, estava aproximadamente próximo de 40%, ali entre 45% e 40%, em Indaiatuba. E realmente eu andei notando que houve essas pessoas na rua. Esses dias eu tive que sair num dia de semana para ir no mercado aqui. Eu moro no centro de Indaiatuba, então é um lugar um pouco mais movimentado mesmo. E eu vi uma movimentação que fazia muito tempo que eu não via aqui no centro. Então, realmente, as pessoas estão saindo, sim. Mesmo com algumas lojas fechadas, ainda tem algumas lojas fechadas. E tem muita loja aberta que não deveria estar aberta. Boteco. Eu vou ser muito sincero, boteco tá aberto. E não deveria estar aberto, mas tá aberto, tá funcionando. E me soa estranho ver que a Guarda Civil Municipal está ali pelo centro, observando e não fazendo nada. Não vou dizer nada aqui, mas que me soa estranho, certo, Flávio? Certíssimo. Eu, neste exato momento, por exemplo, eu estou gravando aqui o podcast, o Luiz, como é ótimo editor, ele vai arrumar aí. Então, um tremendo barulho aqui, aqui na minha janela. Se vocês aí de casa fossem ouvir, ia atrapalhar bastante para vocês conseguirem entender o que a gente está falando. E assim, esse relato veio muito bem a caráter, um momento muito propício para a gente falar do interior. Eu sempre falo uma coisa com o Luiz, a gente fala muito nas nossas conversas, e muita gente fala, eu não entendi porque o PSDB ganhou aqui em São Paulo de novo, apesar do metrô, apesar de não ter obra de metrô, apesar da segurança estar ruim. Mas o interior de São Paulo, ele é uma coisa muito diferente da capital. Ele é uma coisa à parte. O cara no interior, ele vive numa situação de bem-estar social, vídeo Luiz, que ele pega o Max e vai passear no parque com a Edi, com a esposa dele, em pleno domingo à tarde, muito tranquilamente, sem nenhuma preocupação com segurança. Quando dava? Isso. Então, o cara que vive no interior de São Paulo, ele vive uma realidade à parte. Ele não vivencia o caos que a gente vive aqui em São Paulo. É outro mundo. O cara não tá nem aí pra metrô, pra trem lotado. Ele pega a bicicleta dele em 10 minutos no trabalho. Então ele não tá nem aí pra mudanças. Por isso que ele continua votando no PSDB. Se tá bom assim, porque eu vou mexer. Eu tô falando disso para explicar também a queda gigantesca no isolamento do interior de São Paulo. Quanto mais você pega o mapa de São Paulo, quanto mais distante do interior de São Paulo, da capital você fica, mais a taxa de isolamento vai caindo. No litoral, ela está no nível aqui de São Paulo.
Mas, se formos para Limeira, se formos para São José do Rio Preto, se formos para Presidente Prudente, em Presidente Prudente e Limeira, a taxa está flutuando de 30% a 40% nos 7 dias da semana. Rio Preto está ali entre 40 e 40 e pouco. E Rio Preto é uma região que está começando a ficar numa situação muito grave. Está disseminando muito lá. E a pandemia ela começou a ir para o interior agora. As pessoas estão começando a se contaminar. Porque todo o processo de disseminação, seja de violência, seja de doença, ele começa no grande centro e depois vai espalhando. Vai para o interior. Então o interior vai começar a sentir o drama da Covid a partir de agora, a partir dessa semana e da outra. Mais especificamente no mês de junho. Justamente agora que estão afrouxando o isolamento. Esse relato da Adriana corrobora essas taxas de isolamento ruins que nós temos no interior. E também é interessante nós pegarmos a questão do ABC. Tem algumas informações de bastidores que o Dória ele está em negociação para decretar lockdown aqui em São Paulo. O que eu acho muito difícil, e o Luiz também tem uma opinião muito particular sobre isso, a respeito do lockdown. E um dos grandes focos de resistência, além dos empresários, do mercado, aquela coisa toda, são os prefeitos do ABC. Apesar do ABC estar com leitos cheios, o prefeito de São Bernardo do Campo ter pego o Covid e ter ficado em estado muito grave, os prefeitos do ABC, aqui no estado de São Paulo, são dos maiores focos de resistência à implantação de lockdown. Porque o lockdown teria que ser em São Paulo e nas 37 cidades ao redor da capital. E os prefeitos do ABC não querem lockdown de jeito nenhum. Até porque lá tem muitas indústrias, as indústrias estão funcionando e as indústrias querem vender o que elas fabricam. Que elas fabricam no Parque Industrial do ABC. Então eles são os grandes pontos de resistência. Então a gente está se encaminhando aqui para o final dos relatos. A gente fala do governo, fala da população, fala de tudo. Mas a verdade é que o Brasil, ele, sem querer, sem nenhum propósito, acabou criando uma tempestade perfeita para atingir hoje os 16 mil mortes que a gente está atingindo nesse domingo. É culpa do Brasil como um todo, enquanto Estado, enquanto cidadão, enquanto sociedade e enquanto indivíduo. Nós corroboramos muito com esse estado de coisas atual. Sim. Você falou do Dória, eu realmente... No início da história aqui as pessoas começaram a defender muito Dória, não, Dória tá certo, tem que fazer, tem que dizer... Gente, é política, o que você falou, os prefeitos do ABC não querem porque tem uma indústria que sustenta aquela região do ABC, né? A grande indústria automobilística sustenta aquilo ali. E eles querem que mantenha funcionando. Eu só não sei para quem que eles vão vender carro, né? Eu não sei ainda também para quem que vai ser vendido o carro. Mas tudo bem, vamos fazer as coisas lá. E o Dória é um cara que é ligado aos grandes empresários. Ele tem aquele LEAD, que é um encontro de empresários. Se você procurar LEAD, L-I-D, você vai ver que é um grande encontro de empresários que ele faz todo ano. E ele que é o dono disso, aí ele que é o mentor disso. Então, quando você vê a Fiesp meio que brigando contra ele, indo lá pro Bolsonaro, isso deve dar um medo do caramba no Dória, né? Então, ele não vai decretar lockdown enquanto não tiver gente morrendo na rua. Esqueça. Eles vão inventar um monte de coisa aí, que foi um monte de burrada que o Bruno Covas fez, pra mim, minha opinião. Ele só fez cagada. Primeiro fechar as avenidas lá, causou problema. Depois fazer esse tal desse rodízio aí, que também causou problema. Então, cara, só fez cagada. Eles estão numa situação complicada. A verdade é essa. Politicamente, eles também estão numa situação complicada. Mas eles não vão decretar lockdown porque isso vai jogar contra eles. E pode esquecer. Porém, quando era... Eu lembro que eu falei que eu ia falar alguma coisa de Campinas aqui, né? Eu tô em Indaiatuba, encostadinho em Campinas, então os jornais aqui são todos virados a Campinas. No fim do mês de abril, a situação em Campinas, dos hospitais, era de 20% da lotação, né, de UTIs relacionada ao Covid-19. O prefeito queria abrir a cidade, abrir o comércio e tal, o Dória não permitiu. E aqui em Indaiatuba também foi tentado, o prefeito permitiu, tivemos um fim de semana com o comércio todo aberto, e aí o Dória meteu o pé no peito do prefeito daqui, o glorioso Nilson Gaspar, e ele teve que voltar atrás e fechou. Mas voltemos a Campinas. Isso falei, foi fim de abril. A gente está aqui no dia 17 de maio, Campinas já está com 80% dos hospitais ocupados. Então, isso sem abrir o comércio. Ou em tese, sem abrir o comércio, como eu estou falando aqui em Indaiatuba, que também, em tese, o comércio não está aberto. Mas tem bastante coisa aberta aqui. Indaiatuba ainda está conseguindo segurar a bronca aqui. Tivemos 12 mortos até então.
E, assim, tem um caso, mas aqui em Indaiatuba tem 2 hospitais. Um particular e um público. Esse público, ele é um hospital grande. Ele é um hospital relativamente grande e foi inaugurada uma nova ala exatamente agora, nesse momento, que também está sendo usada só para o Covid. Então, Indaiatuba está conseguindo segurar aqui a situação, ainda a gente não precisou correr para Campinas, vamos dizer assim, porque quando alguma coisa séria acontece aqui, se corre para Campinas. E Campinas tem um sistema de saúde bem consolidado, só que tem muitas cidades ao redor de Campinas que dependem de Campinas. Cidades como Paulínia, como Hortolândia, Sumaré, Americana, são todas cidades que têm 200 mil habitantes, que nem Indaiatuba. Indaiatuba tem quase 300 mil já. Então, Campinas tem 1 milhão e pouco, mas se juntar essas cidades ao redor já parte para 2. Né? Então não é uma situação tão segura assim, como eles estavam querendo dizer lá no final do mês. Então é isso, quando a gente vê que as taxas estão caindo no interior, é porque as pessoas têm essa visão do interior de São Paulo de ser um lugar muito moderno, muito para frente, mas não é bem assim, não é bem assim. Em Barretos, a situação que eu te falei da Adriana, o pai dela está internado, parece que o prefeito de Barretos está pagando alguns hospitais particulares lá para as pessoas. Mas Barretos, ele tem um hospital muito famoso do câncer. Então é uma cidade que também tem uma saúde relativamente ok, funciona bem, porque esse hospital ele atende muito ali. Então ele também oferece muita coisa para a cidade. Então são situações assim. Só que o interior de São Paulo não é todo, como eu falei, Campinas, mas as cidades ao redor de Campinas, tirando Indaiatuba, não estão preparadas para isso. Vão depender de Campinas. E se a coisa estourar em Campinas, vai depender de São Paulo. Só que São Paulo também já está lá no talo. Então é bom a gente começar a prestar atenção. Nos outros estados, como eu falei, o Rio de Janeiro também já está entrando em colapso. Minas Gerais vai entrar em colapso e a gente não vai nem saber. A situação lá tá uma situação bem complicada. Eu acho que é bom a gente começar a prestar atenção um pouco mais para Minas Gerais. Mato Grosso, você falou de Rio Preto, né? Aquela região que vai para Mato Grosso. Mato Grosso até então estava numa situação estável. Ele está bem. Só que, como você está vendo, a Covid está avançando para o interior. Uma hora vai chegar em Mato Grosso também. Então era bom esses estados aí começarem a prestar atenção no que está acontecendo aqui em São Paulo, está acontecendo em Minas, porque vai chegar lá. Então seria bom eles começarem a prestar atenção. Até porque também tem a região norte que está ali, né? Rondônia, está começando a descer para Rondônia e tal. Vai chegar, vai chegar. Mas é isso, Flávio. É isso, a gente ouviu bastante a questão da Adriana. Você vê que ela está passando por um momento bem complicado. Quando ela me passou o relato, ainda não tinha essa história do pai dela. Isso foi um dia depois que ela me deu o relato. Aí eu conversei com ela, tal, falar do pai dela. Então, mas vocês viram a situação dela, né? Ela não consegue nem ficar em casa direito sozinha porque ela não aguenta ficar. Porque ela tem um filho que ela não pode ver. Ela tem a avó que ela não pode ver, tem um namorado que ela não pode ver, né? Bem longe, aliás, o namorado mora longe, né? Bem longe, né? 2 países, a Argentina fechou, né? Então o cara não vai conseguir vir pro Brasil tão cedo. Aliás, esse é um outro detalhe, Flávio, que a gente tem falado aqui, a gente tem conversado, porque o Brasil está se tornando um par internacional. A maioria das pessoas não entende o que é isso. O Brasil nem tem participado mais das reuniões da OMS. As pessoas não entendem o que é isso. Mas vai acontecer uma coisa, e pode ser que aconteça uma coisa que o povo vai entender. O Brasil ter os times eliminados da Libertadores e talvez nem participar das primeiras rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo. E sabe por quê? Porque toda a América Latina está conseguindo passar muito bem pela Covid e o Brasil está se enfiando no buraco. Então, a gente não entende exatamente o que é fechar nossas fronteiras. Tá lá na Argentina, deixa lá, tá no Paraguai, deixa lá. Mas aí, quando o Flamengo não puder ir lá jogar futebol para defender o seu campeonato, aí as pessoas vão entender. Quando o São Paulo não puder jogar com o Fernando Diniz, olha lá, o dinizismo, o grande futebol do Fernando Diniz, mostrar esse belo futebol para América Latina, não vai poder mostrar, entendeu? É isso. Então, acho que aí as pessoas vão começar a entender o que é ser um par internacional. A gente ser olhado bem torto. E para essas pessoas que adoram viajar para Disney e tal, com o dólar lá em cima, né? Não sei nem como que vão fazer, que adoram. Quando as coisas voltarem ao normal, talvez o brasileiro não consiga entrar mais tão facilmente como ele entrava nos outros países, tá? Já não era tão facilmente assim, mas conseguia. Mas agora a situação vai começar a ficar mais feia. Então, comece a prestar atenção nisso, viu? Como a imagem do brasileiro mudou nesses anos? Como mudou a imagem do brasileiro? E a partir de 2 anos para cá piorou mais ainda. O brasileiro, embora isso seja muito falso, sempre foi tratado como um cara cordial, boa praça, que recebe todo mundo bem, que é bem recebido também por isso. Hoje o brasileiro é mal visto internacionalmente. E isso não é achismo que eu e o Luiz estamos falando, não. O OMS emite alguns comunicados,
O New York Times publicou um texto hoje falando que a Covid aqui no Brasil ela está atingindo os números que está atingindo por divisões políticas. Então, o brasileiro hoje é tratado como fanático, como negacionista, como um cara que não acredita na imprensa, não que a imprensa seja santa, mas ainda é a fonte mais correta e mais confiável de obter conhecimento, que quer saber mais que os médicos, que quer saber de tudo. O brasileiro está adquirindo essa imagem. Até então, o brasileiro era o Zé Carioca do gibi. O Zé Carioca, cara de boina, que ia pra Disney, falava bonito lá com o Mickey e com a Minnie. Hoje não, o brasileiro está virando um pária. E vai ser muito bem merecido se isso acontecer. A gente está enfiando o Brasil num buraco. Uns por dançarem com caixões na rua e apoiar a ditadura. E outros, e aí tem que incluir todo mundo aqui que está desse lado, a gente também, por omissão. Por omissão, por estar assistindo as coisas, não exercer democraticamente o nosso direito como deveria exercer. Então, o status de pária internacional que a gente está adquirindo é bem merecido. Estamos fracassando enquanto país, enquanto nação, enquanto Estado. Pelo menos agora, nesse 2020. É isso aí, Flávio, é isso aí. Não tenho mais nada a dizer, cara. Perfeito. Vivemos uma tragédia, além da tragédia da Covid, temos a tragédia brasileira, né? Não tem só o Brasil para conseguir essa tragédia mesmo. Bom, vamos terminando a parte dos relatos, né? Que a gente pegou. Temos só que agradecer muito as 4 meninas que mandaram pra gente os relatos. Elas realmente estão ali no time de frente, né? Enfrentando tudo isso que elas disseram, tudo isso que a gente tem dito aqui e tudo que tem sido mostrado na imprensa, elas que estão ali na frente. Então a gente tem que agradecer muito, muito mesmo pessoas que têm feito esse trabalho, porque olha, se não fosse por eles a situação estaria muito pior, muito mesmo. Mas é isso. Então vamos para o nosso Isso Não Existe. Como especialista, eu posso garantir: isso não existe. Boa! Hoje foi o Flávio que trouxe um detalhe aqui, uma coisa que eu achei bem interessante, realmente, porque eu tenho visto muita gente falar isso, postar vídeos aí no YouTube, esse pessoal, né? Dizendo que os hospitais estão vazios, então é uma grande mentira tudo o que está acontecendo. Flávio Santos, por que os hospitais estão vazios? Muita gente tem disseminado isso, que os hospitais estão vazios. Antes de eu explicar por que eles estão vazios, porque eu conversei com algumas pessoas, inclusive essas que mandaram áudios, atrás de explicação com outras pessoas da área de saúde também para entender, eu só queria entender uma coisa antes. Eu já vi gente na rede social dizendo que ficou 3 horas na porta do hospital de campanha e não viu ninguém entrando. Eu fico pensando, o que cidadão faz da vida para ficar 3 horas na porta do hospital de campanha? Vigiando o movimento. Eu acho que é muita falta de fazer e tá colaborando para espalhar a doença. Porque se tem um lugar que o cara não tá na porta do hospital, enchendo a paciência, o cara tá lá. Então, por que os hospitais estão vazios? Vamos parar para pensar. Qual que é o principal problema da Covid? Onde ele se dissemina mais? Aglomeração. Você, que conhece como funciona o hospital, que tem enfermeiros, tem médicos, tem todo tipo de especialista, você acha que um hospital iria permitir ficar aquele monte de gente na sala do PS aglomerada? Não seria um contrassenso o hospital permitir que as pessoas ficassem aglomeradas? Então esse é o primeiro ponto. Os hospitais estão mais organizados, estão fazendo marcações no chão, estão organizando seus assentos, separando seus assentos, para as pessoas não ficarem aglomeradas. Primeiro ponto. Segundo ponto. Muita gente que ia para o PS, que ia para o hospital com qualquer dorzinha de cabeça, seja porque é hipocondríaca, seja porque gosta de ir no médico, ou seja porque quer pegar um atestado para não ir trabalhar, esse pessoal parou de ir. Esse pessoal ficou com medo. Então esse é o segundo ponto. Primeiro, os hospitais estão mais organizados internamente. Seu espaço interno está mais organizado. O segundo, muita gente está com medo de ir. Então, de fato, o número de pessoas que vão ao hospital caiu. Mas isso contribui para dar a impressão que os hospitais estão vazios. O terceiro ponto. As lotações por Covid não estão na recepção do hospital. As lotações não estão nas cadeirinhas lá do PS, aquelas cadeirinhas pretas que você fica lá sentado olhando para a senha tocar e olhando para o seu papel. As lotações estão nos leitos, seja de UTI ou seja nos leitos de enfermagem. E essas pessoas que são aceitas no hospital com Covid são as pessoas que estão com estado
de médio para grave ou grave. As pessoas que estão com uma dorzinha de cabeça por Covid, que estão com ânsia de vômito, elas são medicadas e voltam para casa. Então, o que eu quero dizer com esses 3 pontos, amarrando tudo isso, é que os hospitais visualmente estão mais vazios. Só que eles estão sendo menos frequentados por gente que não precisa. A lotação está restrita às UTIs e aos leitos de enfermagem. E os espaços internos estão mais organizados. Então, é mais um mecanismo da fake news. Ela parte de uma meia-verdade e tenta estabelecer toda uma teoria, toda uma tese em cima daquilo. A meia-verdade é que visualmente eles estão mais vazios, mas a grande verdade, a verdade toda, não meia 100%, é que tem esses fatores que passam a impressão que é tudo uma grande farsa, uma grande teoria da conspiração. Não é, você ouviu os relatos aqui. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Sabe que semana passada eu tive que ir no posto de saúde aqui, porque eu tomo um remédio controlado e ele estava acabando, e esses remédios controlados normalmente você precisa de uma via especial que você precisa ir na farmácia e tal. Eu fui no UBS aqui pertinho da minha casa tem uma UBS. Fui lá, tava vazio. Tudo vazio. Aí cheguei, as pessoas já ficam na frente, não entra mais na UBS, você fica na frente ali. Aí já pega, lava a mão, limpa a mão, tudo, e fica conversando um pouco com a atendente. E ela explicando que, na verdade, não é que ficou vazio. Ali só tá vazio assim porque eles deixaram pro lado de fora as pessoas que têm que tomar a vacina da gripe, tem uma parte fora. Você chega lá para tomar vacina da gripe e tem um negócio ao lado que ela me mostrou. Ali é onde as pessoas vão ser atendidas quando elas estão com sintomas de gripe. Aí eu olhei assim de lado e vi bastante gente ali. Aí eu falei, então tá. Onde era o atendimento antigo, que é para essas coisas que eu, por exemplo, estava precisando falar com o médico para ele me passar aquela receita para eu ir lá retirar. E ali estava vazio. Mas a parte que era designada a gripe e a vacina da gripe tinha bastante gente. Então, é isso que o Flávio está falando. Eles se organizaram de maneira diferente. Isso eu tô falando de uma UBS pequena aqui de Indaiatuba. E fui atendido bem, tranquilo, tal. Fui buscar meu remédio depois, tranquilo também. Mas é só para deixar que realmente... e nem todo hospital também está atendendo a Covid-19. Também houve isso, houve essa separação. Alguns hospitais estão sendo usados para outras coisas. Porque, afinal, como a gente está dizendo... Por mais que as pessoas ficassem em quarentena, ficassem em casa, vão acontecer acidentes, outras coisas, algum outro tipo de doença que não relacionada ao Covid. E vai se evitar colocar as pessoas que não estão com a Covid perto de quem está com a Covid. Afinal, é uma doença que infecta muito fácil. Então, às vezes, você vai para um hospital, aquele hospital está mais tranquilo e não tem ninguém com a Covid-19 ali também. Então, né, é só pesquisar um pouquinho que você vai entender isso, vai prestar atenção nessas coisas. Você sabe, Flávio, outra coisa que tá vazio, que ficou vazio, e agora vieram reclamar na rede social que tá vazio? O Madeiro! Porque deixaram abrir o Madeiro. O Madeiro, muito bem feito. Já digo, muito bem feito. Bem feito, não é bem feito? Lá fez uma pressão toda e lá no sul abriu, lá em Curitiba, né? E cara, tá vazio. Mas é claro que tá vazio. Ele tava lá reclamando na rede social, tá vazio, vou ter que rever, bem feito. Não encheu o saco pra abrir essa porcaria? Tá lá, tá vazio. Gente, é lógico que tá vazio. Não só o Madeiro, os shoppings. Eu li até uma matéria que saiu tudo. Acho que foi na Folha. Os shoppings que abriram em todo o Brasil, principalmente Santa Catarina, foi o primeiro estado que puxou esse movimento, estão em média entre 60% a 70% com movimento menor. E porque tem empresário aí, tem cara que é empresário, que gosta de fazer frase feita, aquela coisa toda, mas é meio descolado da realidade. Eu sei que tem que abrir, o cara tá doido para abrir por motivos econômicos. Mas o processo nunca é automático. Não é assim, você abre e todo mundo enche. Não é todo mundo que é igual as Casas Bahia, que é uma marca consolidada que abriu e não vai vender como antes, claro, no primeiro momento, mas está vendendo bastante pela internet, por exemplo. Quando abrir, vai continuar vendendo num patamar aceitável. Não é todo mundo que tem esse tamanho, que tem esse cabedal. Então os lugares abrem e vão ficar vazias moscas mesmo. Existe o mundo da altajura, das frases feitas, do coach empresarial, e existe o mundo real. No mundo real as pessoas vão demorar a consumir ainda. O mundo um dia vai voltar ao normal? Não vai acabar. Mas vai demorar bastante ainda para atingir o patamar em todos os sentidos que estava antes. Não, e vamos combinar, né? As pessoas estão
passando por várias crises, não só uma crise econômica também, né? Você não vai pagar 40 conto numa porcaria de um hambúrguer do Madeiro, né? Vamos combinar. Ou coisinha ruim, ou coisa ruim. Eu nunca comi no Madeiro. Se você tá falando que é ruim, eu concordo. Eu já concordo. É ruim. Já comi e é ruim. Não gostei. Eu vou até bater a mão aqui, ó. Ontem eu fiz um pedido de um lanche aqui na Atuba dessas pessoas que faz em casa e, ó, muito melhor e metade do preço. Muito melhor. Eu vou fazer propaganda de um lugar aqui que fica na cidade de Tiradentes, que é um lugar muito legal, administrado por angolanos. É o Fofuchos. Você que frequenta a Zona Leste, o extremo da Zona Leste, esse lugar fica ao lado do Hospital Tiradentes. O lanche deles é muito melhor que McDonald's, que Habib's, e é muito baratinho. O hambúrguer lá sai por R$10 e é desse tamanho, assim. Você não tá vendo o gesto que eu tô dizendo, mas imagina um negócio de um palmo, assim, mais ou menos, pra cima. Então essas lanchonetes aí, como o Luiz disse, elas têm lanches, em 90% dos casos, melhores do que essas famosas aí. Tem gosto de industrial o negócio. O negócio parece que foi feito num forno industrial e numa prensa industrial, numa linha de produção. É isso, a gente já tá dando umas dicas até gastronômicas aqui, né? Vamos aproveitar, então vamos entrar nas dicas culturais. Dando as dicas gastronômicas, entrar nas dicas culturais. Flávio Santos, qual o filme que você trouxe aqui pra gente como dica cultural? Olha, eu coloquei um filme aqui, a gente combinou previamente aqui no ar, no roteiro, de colocar um filme, e eu vou colocar um outro, eu vou ser breve, para não tomar muito tempo. A minha primeira indicação é o Patch Adams, O Amor é Contagioso, que é com Robin Williams, que é um filme muito famoso, que mostra uma abordagem diferente da relação médico-paciente. Ao invés de ser aquela coisa, como dos lanches que eu disse agora, uma coisa mais industrial, você que está ouvindo barulho aí no fundo, é aqui na minha rua. Você vê como todo mundo respeita a quarentena. O Patch Adams, ele mostra essa questão de uma relação mais próxima, mais quente com o paciente, e num paciente com Covid, que está isolado da sua família, que não pode receber visitas, que é tudo muito controlado com o respirador, o amor do médico, o carinho do médico, do profissional, é fundamental. E eu gosto muito quando eu vejo as imagens na televisão do cara saindo, da mulher saindo lá da UTI, sendo aplaudido. Isso é Patch Adams. Eu também quero indicar aqui rapidamente um outro filme nigeriano, que é ambientado na Nigéria, que fala da epidemia de ebola que teve na Nigéria e que foi contida em um mês na Nigéria. O último surto que teve lá. O nome do filme é 93 Dias. É com Danny Glover. E nesse filme mostra que chega um paciente da Tanzânia com sintomas de ebola. Ele é rapidamente isolado. Os pacientes que são contaminados com ele são isolados no hospital que nem cama direito tem. E é lá, com os recursos que tem, ou melhor, com a ausência de recursos, a Nigéria, que tem experiência nesse tipo de coisa, ele é um país que consegue lidar com esse surto. E num surto de uma doença que matou 80% de pessoas, em um mês morreram, entre aspas, apenas 20 pessoas. Outro filme que eu indico. Boa. Eu vou trazer aqui duas dicas culturais, são relacionadas à música. A primeira dica, o Flávio deu essa dica cultural em alguns programas passados aí, que é a banda Caravan Palace. Eu fui pesquisar a banda, eu não conhecia, joguei no YouTube. Primeiro eu coloquei no YouTube. Cara, as músicas são muito gostosas de se ouvir, é bem dançante pra quem curte e tal, mas os videoclipes são um espetáculo, cara. Vale muito a pena assistir, ouvindo a música e colocar até as crianças pra assistir. Porque são animações, são muito legal de assistir, muito legal de assistir. Eles usam um símbolo deles, é um robô. E esse robô ele dança, faz não sei o que, tem uns desenhos com ele, é muito engraçado. Então eu recomendo que vocês escutam Caravan Palace e assistam os clipes no YouTube. Realmente é muito legal. A outra dica que eu vou dar aqui é um CD que faz tempo que eu tô pra ouvir e nunca tinha ouvido, eu peguei essa semana pra ouvir, que é o CD Amarelo do Emicida. Olha, é um trabalho assim bem legal. Eu acho que pro momento que a gente tá passando é legal de ouvir. Ele faz muitas críticas, tem muita gente famosa nesse CD, nesse trabalho dele. Gente que vai de Zeca Pagodinho a Fernanda Montenegro, passando por Pablo Vittar. Você tem uma ideia de qual tipo de gente passou? Muita gente passou. É um belo trabalho. Eu recomendo que vocês escutem esse CD sem fazer nada. Escutem, porque ele é pura poesia. É pura poesia. É muito bom.
muito bom. O Emicida, pra mim, tem sido um dos caras mais, assim, competentes aqui no Brasil para fazer música. Ele tá sendo, pra mim, um dos tops aqui. E não fica muito atrás, não, de Chico Buarque, Gilberto Gil. É um cara que tá fazendo um trabalho bom demais. Certo, Flávio? Já ouviu esse CD do Emicida? Já ouvi, eu curto muito o Emicida. Hoje, pra mim, hoje não, uns bons anos, ele é o melhor frasista da música brasileira. De vez em quando eu posso fazer ele nos status e tal. E ele também é o responsável por revigorar o rap. O rap teve um período ali, quando o Racionais ficou sem lançar discos, entre 2001 até 2014, 15, né? Naquele meio da década de 2000, não tinha ninguém. Porque o grande expoente era o Sabotage, que foi assassinado em 2003, e ficou um vazio. Os grupos antigos estavam sem criatividade, estavam sem fôlego. E aí surgiu um Emicida ali por volta de 2008, 2009, com a música Triunfo, e ele devolveu o lugar de destaque para o rap. E o rap hoje, ele sofre uma concorrência muito pesada do funk, na periferia e nos bairros pobres. O espaço que era do rap foi tomado pelo funk, porque o funk é mais competente em falar com os jovens. O rap ainda não achou esse caminho. E o Emicida, a Carol Conká, a Luz da Luz, o Projota e tantos outros que surgiram nesses últimos anos, eles deram uma revigorada no ritmo. Mas o pioneiro mesmo foi o Emicida, que bombou na MTV e ajudou o movimento a dar uma revigorada e não morrer diante do trator, que é o funk, ser atropelado pelo funk. Boa, boa. Vamos para os salves. Eu tenho uma listinha de salve aqui que eu andei pegando na semana. Eu vou falar, depois eu vou deixar o Flávio falar, que acho que a gente tem um chamego aqui, hein, Flávio? A gente vai ter um chamego hoje. Opa, tem. Mas vamos lá. Tem um chamego. Vamos para os salves. A Cibele Nunes, que ela comentou na postagem que eu fiz do Centro Cultural São Paulo, que também vai ser um dos nossos salves aqui. E ela foi lá, comentou, né, tal. Então, tô respondendo para ela, mandando um salve para ela. O Centro Cultural São Paulo, olha só, ele fez 38 anos dia 13 de maio. E então eu acho que é um dos lugares que a gente sempre estava indo para gravar podcast. A gente começou o podcast lá praticamente. Algumas reuniões a gente fez lá. O programa que a gente fazia antes, lá o Bola Redonda, lá atrás, a gente começou no Centro Cultural. O nosso piloto foi no Centro Cultural. Então a gente tem uma relação muito boa com o Centro Cultural. Então, dia 13 de maio ele fez 38 anos e nada mais justo que a gente homenageá-lo aqui dando um salve pro Centro Cultural. E para Érica Palomino, que é a diretora do Centro Cultural, porque ela é uma jornalista, inclusive ligada à moda, à cultura, e ela veio e curtiu a nossa postagem. Então, estou mandando um salve pro Centro Cultural e para Érica Palomino. Eu falei do seu Júlio, né, o pai da Adriana, que está lá passando pela situação que ele está. Então, a gente deixa aqui para que ele melhore logo. Para quem é de rezar, reze por ele. Para quem é de torcer, torça por ele. E vamos lá que ele vai sair dessa bem. E a Marina Rossi, mais conhecida como minha irmã, que dia 15 de maio foi o aniversário dela. Então, já estou deixando aqui o salve e os parabéns para ela, já que a gente não conseguiu se ver. Falamos pelo live e tal, mas não nos vimos, então estou deixando aqui um parabéns para ela. Certo, Flávio? Certíssimo. Beijão para Marina, a pessoa mais fit do Brasil. Você que não conhece a Marina, saiba que ela é a pessoa mais fitness e não canto dar parabéns para ela. Pela coragem, disciplina, disposição. Eu admiro muito esse lado dela. Tem um chamego. Esse chamego é um chamego familiar. É um chamego de uma pessoa que eu conheço, que é a Vilma, que é a minha cunhada. Ela é uma das fãs mais frequentes aqui do podcast, está sempre ouvindo, sempre mandando mensagens. E ela mandou uma mensagem num post nosso. Eu vou ler essa mensagem. Muito bom. Mais uma ferramenta que, produzida por pessoas coerentes como vocês, trazem os melhores assuntos de forma esclarecedora, compreensiva e muito agradável. Olha só, Luiz, coisa legal de se ouvir. Ela chamou a gente de coerente. Você veja só. Eu não sei se a gente é muito coerente, né? Mas estamos aí tentando fazer o que a gente pode com o nosso podcast. A Vilma hoje, ela trabalha mais que muito jornalista na rua. Ela foi hoje ao açougue, foi à feira, e ela tirou fotos da rua, do açougue, do pessoal se aglomerando, e mandou para mim, né? Falou, olha, Flávio, o que está acontecendo tal. Ela tira mais fotos na rua do que muito jornalista profissional, e fotos muito boas. Então eu quero dar esse chamego a ela, fazer esse elogio, porque ela merece, e agradecer pela audiência qualificada de sempre. Beijão, Cunha. Vou agradecer. Agradeço muito pelo que a Vilma escreveu lá. Esse foi uma postagem que a gente fez explicando o que é podcast.
E a gente tem tentado passar para as pessoas o que é podcast, e ela foi lá e gostou, tal. Se a gente é coerente, eu não sei. Eu não sei. Mas assim, vale muito a pena, a gente gosta de ouvir essas coisas, essas pessoas vêm falar pra gente que a gente tá fazendo a coisa certa, ou quando a gente tá fazendo a coisa errada também, que a gente já tomou umas sapatadas aqui, também vocês podem mandar. Que a gente lê aqui, tá? Então, tanto o chamego quanto a sapatada a gente lê aqui, fala aqui, diz quem foi a pessoa e manda um salve pra ela também. Valeu, Vilma, muito obrigado, continua ouvindo a gente. E vamos lá, vamos continuar fazendo nosso trabalho aqui. É isso. É isso, chegamos ao encerramento do programa. Eu vou passar os canais de contato antes de darmos as tratativas finais, que é o e-mail entendonadapodcast@gmail.com, o Facebook, que é o Entendo Nada Podcast, o Instagram, que é o @entendonadapodcast, o Twitter, que é o Entendo N Podcast, porque não dava para usar o Entendo Nada, porque já tinha alguém usando, e não cabia Entendo Nada Podcast, tive que dar um jeito aqui, foi Entendo N Podcast. E temos nossos canais no YouTube, no Spotify, no Deezer, que eu tô meio brigando com o Deezer aí, mas logo logo ele tá de volta, no iTunes, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, em todos os agregadores possíveis que existentes aí no mundo. Eu tenho quase certeza que estamos em todos. Pelo menos era para estar. Entrem lá, procurem Entendo Nada Podcast, inscrevam-se lá no nosso canal para vocês receberem toda semana o nosso conteúdo aí fresquinho, diretamente no celular, no computador, no tablet, onde vocês escutam. Ai, beleza, Flávio, fechamos. Fechamos, missão cumprida. Hoje, dessa vez, com louvor, muito bem acompanhado com pessoas que estão na linha de frente, estão dando a cara a tapa, estão trabalhando, não estão testando no Facebook, estão com as suas máscaras, e tem capas invisíveis de heroínas aí trabalhando com a gente. Obrigado pelos relatos, as meninas que mandaram. Obrigado a todos vocês que trabalham na área de saúde pública, desde o cara que trabalha na recepção, a menina que trabalha recebendo as pessoas, distribuindo senha, os médicos, os cirurgiões, as pessoas que fabricam respiradores, fabricam insumos, que trabalham em laboratórios. Forte abraço a vocês e muito obrigado desse brasileiro que está assustado com essa pandemia, mas que confia em Deus, lá no céu, mas confia muito também no trabalho de vocês e valoriza pra caramba tudo que vocês estão fazendo. Fui!